Estamos de volta com o programa Direito e Cidadania, que nesta semana discute como se desenvolve uma acusação na Justiça, o devido processo legal. No bloco anterior já apresentamos o tema com os nossos convidados e o doutor Jurandir Porto, a quem eu inicio perguntando: doutor, por que está virando regra prender para depois investigar? Nós estamos vivendo uma fase em que as garantias processuais do cidadão e os direitos fundamentais do cidadão são apresentados pela mídia como um obstáculo a que o Estado brasileiro de direito cumpra as suas obrigações. Ou seja, pensa-se que é abreviando todas essas garantias que se consegue punir culpados, que se consegue evitar a impunidade. Mas eu posso dizer aos telespectadores e aos próprios colegas que os presídios têm um índice de condenação de pessoas inocentes muito grande. Há um volume de erro judiciário imenso por falta de cuidado dos juízes, por impertinência dos promotores de justiça, por fazerem pouco caso dessas garantias, entendendo sempre que elas são um estorvo à justiça. O advogado representa, em face da justiça, essa garantia dos direitos, essas garantias de que em um processo será observado o modelo que a Constituição prevê para o processo penal. O próprio advogado é, às vezes, até injuriado, às vezes visto como um obstáculo a que a justiça alcance seus fins, quando a Constituição Federal, no artigo 133, exalta a função do advogado, dizendo que ele é essencial à prestação jurisdicional. Bom, então, nós saímos da ditadura formalmente, mas vivemos uma ditadura do Judiciário e do Ministério Público, em prejuízo do cidadão. A própria televisão tem mostrado quase que diariamente casos de erros judiciários, de pessoas condenadas estando inocentes, quando tem a sorte de descobrir que são inocentes. E mesmo assim, num caso recente, mesmo provada a inocência, ela ainda ficou presa por vários meses. E eu quero dizer aqui que as autoridades públicas, judiciárias, não estão observando como deveriam as garantias constitucionais do processo, em prejuízo do cidadão. Eu conheço um caso em que a polícia ouviu algumas testemunhas e elas trouxeram acusações frontais contra o réu. Pois bem, o crivo da judicialização das provas, o Ministério Público não as arrolou, não as convocou, não requereu ao juiz a sua oitiva perante a justiça.
impossibilitando com isto a defesa de reinquirir, demonstrar que aquelas testemunhas eram testemunhas forjadas na polícia e pela polícia. O juiz, então, catapultou essas testemunhas para jogá-las perante o tribunal do júri, quer dizer, os seus depoimentos, sem nunca o juiz tê-las visto, sem nunca a defesa tê-las visto, sem nunca a defesa tê-las inquirido, sem nada. Nem para o júri. Os juízes, de fato, terão oportunidade de ouvi-las, de testá-las. Ora, isso é um procedimento contrário à lei. Isso é um procedimento censurável, condenável. Não deveria o juiz permitir tamanha barbaridade. Não é assim que se assegura a prestação da justiça. A função da justiça não é condenar de qualquer modo. O Ministério Público não deveria contabilizar condenações, porque isso serve à vaidade, mas não serve à justiça. Mas isto está acontecendo neste país. Vê-se através desses julgamentos na Suprema Corte, em que, ao exercício da defesa por parte dos advogados, é limitado, porque já se sabe do resultado, porque os juízes não examinam as teses defensórias. Então, que democracia é esta? Saímos de uma ditadura e entramos noutra? Numa ditadura silenciosa, no tapetão? É preciso combater-se esse método. Há um modo legal de se fazer um processo, que é o modo dialético. Chama-se o modelo do processo previsto na lei o devido processo legal, que envolve todas as demais garantias, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista substancial, como alertou meu nobre colega, o jovem colega. De modo que é preciso que o povo saiba que só o modelo legal do processo é capaz de assegurar a justiça, a liberdade para quem não tem culpa e a condenação para os comprovadamente culpados, para aqueles que as provas obtidas em juízo diante da defesa demonstram cabalmente a sua culpabilidade. É só assim, é preciso resguardar o modelo legal. É preciso que os juízes não se deixem levar pela mídia. Aqui neste país, se um caso é largamente divulgado, a decisão é uma. Se não é divulgado largamente, a decisão é outra. Então, a influência da mídia no resultado do processo, lamentavelmente, é muito grande, quase que condiciona. Certa ocasião, quando defendíamos a diretoria do Banco do Nordeste, e um colega impetrou o habeas corpus no momento que julguei que não era certo, deixasse passar as pressões. Foi negado. E a desembargadora relatora depois confidenciou. Eu não podia conceder. A pressão da mídia era muito grande.
de modo que há esses defeitos, há esses senões, há esses tropeços. E tudo isso quando se descumpre a lei. Eu quero concluir, que ele já me advertiu ali, com as palavras de Rui Barbosa. Fora da lei não há salvação para a democracia, não há salvação para o Estado de Direito, não podemos viver da fantasia e dos tropeços provocados pelo noticiário insistente da mídia. Doutor William, há garantias sendo desrespeitadas, o devido processo legal não está sendo seguido? Olha, nós podemos falar até de estatísticas. É certo que os tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, que é o verdadeiro guardião da Constituição Federal, tem um índice de concessão de habeas corpus elevado. Isso demonstra que, de fato, há equívocos que vêm acontecendo e têm sido corrigidos pela Suprema Corte, mas, como bem sabem os colegas que atuam na área, depois de uma longa peregrinação, né, e que, de fato, precisa ser esse período abreviado. Mas eu aqui, ouvindo a fala sempre muito bela do doutor Jurandir, lembrei-me de duas frases que deixam bem clara para a população o que significa esse devido processo legal. Na Idade Média se dizia, concluam o processo, a forca está pronta. Ou seja, a conclusão já existe, já se sabe que se chegará à condenação. O processo é apenas um meio para se chegar a ela. Nós não podemos admitir isso. E uma outra frase que, agora mais recente, que é insistentemente repetida pelo ministro Marco Aurélio Melo, o ministro da nossa Suprema Corte, que tem uma ação muito incisiva na defesa das garantias constitucionais. Ele sempre diz da tribuna do Supremo Tribunal Federal, os fins não justificam os meios. Doutor Milton, o habeas corpus é o caminho para essa reparação ou isso pode ser, de qualquer forma, baseado na nossa legislação aprofundada? Olha, o habeas corpus já foi um caminho. Tá? A doutrina brasileira do habeas corpus é algo muito importante mundialmente. Quer dizer, nós tínhamos um instrumento que era uma efetiva garantia. Há poucos anos atrás, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que você não poderia impetrar um habeas corpus da denegação de outro habeas corpus. Então, para uma denegação de um habeas corpus, você tem que entrar com recurso ordinário constitucional. Isso atrapalhou imensamente a atividade dos que militam na área criminal, causa graves prejuízos às pessoas que se defendem. Ou seja, alguém fica 1 ou 2 anos esperando para que a sua prisão processual seja avaliada. Antes, um habeas corpus no STJ demorava 6, 7 meses. Um recurso ordinário constitucional demora 1 ano. Quer dizer, você fica 1 ano esperando para que uma corte decida se você deve estar preso no processo ou não. Só que a lei diz que o processo deve durar 90 dias, aproximadamente. Quer dizer, que justiça é essa? Né? Quais são os meios que nós temos para efetivar? Então, o Supremo errou de forma grave, buscando celeridade processual, buscando ter menos processos naquela corte, que são muitos, né? E são muitos, não por conta dos advogados ou dos que se defendem, mas são muitos porque o volume de abusos que os tribunais inferiores cometem e os juízes singulares cometem é muito grande. Então, tudo isso deságua no STF, o STF não tem como julgar, e em vez de sacrificar, ou melhor, em vez de buscar mais estrutura ou cobrar outros meios, sacrificou o direito do jurisdicionado. Né? Eu entendo que esse não foi o melhor caminho. Doutor William, essa questão das metas, de se buscar atingir percentuais de julgamentos de processos, isso também pode ser um dos fatores que incidem para essa distorção que já está configurada a partir da declaração de cada um de vocês? Olha, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional, que tem instituído essas metas, logicamente elas têm uma importância, porque nós passamos a tomar conhecimento da quantidade de processos existentes, da demora no seu julgamento, da necessidade de melhoria de estrutura. Agora, há um ponto que nos preocupa em relação ao cumprimento das metas, que é justamente apenas cumprir a estatística. É fazer a entrega jurisdicional deficiente para se atender a uma estatística. Então, nós, inclusive,
Recentemente visitamos todo o estado do Piauí, acompanhado do colega José Norberto Campelo, que será empossado no próximo dia 22 de setembro no CNJ, e um dos temas que, Gustavo, foi reiteradamente objeto das nossas audiências públicas é a questão do atendimento às metas ser uma prioridade. Nós até entendemos que o julgamento sem resolução de mérito, ou seja, aquele julgamento que não distribui efetivamente a justiça, ele não pode ser considerado para fins de estatísticas. Nós temos que ter estatísticas com o julgamento de mérito, com a entrega da efetiva prestação jurisdicional que resolva as demandas. E as demandas, eu sempre digo isso, por trás de cada número da estatística está uma agrura do ser humano. O cidadão, a cidadã que bate às portas do Poder Judiciário, ele tem uma dificuldade para ser solucionada pelo Poder Judiciário. E nós queremos a solução de mérito, a solução que efetivamente distribua a justiça às pessoas. Essa solução é aguardada por todos, não é, doutor Jurandir? Não tenha dúvida. A finalidade última do processo, ao julgar uma demanda, é declarar publicamente e, por intermédio de uma sentença bem fundamentada, quem tem direito. Quem realmente teve o direito violado, quem violou o direito alheio, enfim, isso é que se chama julgar o mérito do caso, o mérito da demanda. Mas estão contabilizando até despachos que não traduzem uma sentença, uma decisão julgando. Ok. Então, no próximo bloco, nós voltamos com mais um debate sobre o devido processo legal, levando para você as considerações finais dos nossos convidados e do doutor Jurandir Porto. Logo mais voltamos com mais um bloco do seu Direito e Cidadania.